Olá para você que está ligado na programação do Sistema Norte de Comunicação. Eu sou o Jonathan Vieira, seja muito bem-vindo ao Traduzindo, esse programa do Sistema Norte, que está no ar toda terça-feira às 19h30 e que leva para você o melhor da informação, o melhor do conhecimento, principalmente através de convidados que são grandes referências nas suas áreas profissionais, que têm histórias de vidas inspiradoras e que vêm até aqui realmente fazer esse compartilhamento de toda essa experiência, de toda essa trajetória de vida a fim de nos inspirar. E no Traduzindo desta semana, nós temos um tema muito especial, que é o processo de escrita. Você já pensou em ser escritor? Já pensou em levar as suas ideias para o papel e transformar a vida de pessoas através da sua arte, da escrita? Daqui a pouquinho nós conversaremos com Ana Paula Cavalcante, ela que vai dar aqui realmente um testemunho da sua vida no mundo da escrita. Até já! No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta e hoje o tema é a escrita, o processo de escrever, a vida de uma escritora. Vamos hoje traduzir esse mundo tão especial do fazer, a escrita literária, a escrita realmente que nos inspira tanto, principalmente quando nós somos leitores. E para falar sobre esse processo tão importante que nos acompanha na nossa vida desde quando criança, na escola, enfim, nas diversas formações que fazemos ao longo da nossa vida, eu tenho aqui uma pessoa super especial, uma pessoense, que eu admiro, já posso também chamar de amiga, que é a Ana Paula Cavalcante, ela que tem uma história de vida belíssima e que certamente vai inspirar bastante esse programa de hoje. Ana Paula, seja muito bem-vinda aos estúdios da TV O Norte, seja muito bem-vindo ao Traduzindo. Olá, Jonathan. Olá, pessoal. É um prazer, uma honra estar aqui em nome do meu grande, querido amigo Diego Amaranto. Eu cumprimento toda a família do Sistema Norte. E assim, fã número 1 dele, eu sou fã de carteirinha. E Jonathan, obrigado por me incluir nas suas rodas, seus amigos. Já me considero assim, amiga, seu Matias e todo o grupo aqui que faz o Sistema Norte. Ah, que legal, Ana Paula. Você é um amor de pessoa, tem essa luz aqui, pessoal, assim, incrível e que hoje vem até aqui nos inspirar um pouco através de sua história, da sua trajetória de vida. E eu queria já começar pedindo que você se apresentasse um pouco, falasse quem é Ana Paula Cavalcante e, enfim, falasse um pouquinho realmente sobre você. Ana Paula Cavalcante surgiu, a escritora, meu primeiro livro foi A Nudez de Laura. Foi um período difícil na minha vida, mas eu comecei a escrever, eu sempre gostei de escrever. Nós, da Colégio Lourdinas, as freiras, estudei minha vida toda e sempre gostei de escrever, mas realmente para colocar para fora, para materializar no livro, foi o romance A Nudez de Laura, que conta a história de uma mulher que se apaixona e faz essa nudez da vida dela, de criança, até entender aquele momento e viver aquela paixão. Que bacana. Então, foi meu primeiro livro, foi esse romance. E você é professora? Qual é a tua formação, assim? Só para o pessoal de casa realmente entender, assim, como é que você chega a ser escritora, tá? Vamos começar do comecinho mesmo. Vamos começar do comecinho. Exatamente. Pois é, meu primeiro vestibular foi Química Industrial. Nossa! Eu queria ser da Petrobras. Então, assim, fiz Química Industrial. Só que nos anos 80, 79, então tá aquela toda era de aquários. Então eu comecei, eu disse, vou fazer psicologia.
e fiquei com os 2 cursos. Os 2 ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, mas não, eu tive que escolher. Então eu escolhi Química Industrial na Universidade na Federal e fui fazer Psicologia no UNIP. Resultado, deixei os 2 cursos quando veio o primeiro filho e eu abandonei tudo. Né? Estudo e fui me dedicar só a trabalhar. A vida de mãe. A vida de mãe, dona de casa e trabalhando. E trabalhando. E trabalhando, né? Mas aí depois, quando com os 3 filhos, aí resolvi fazer turismo. Então fiz o curso técnico do turismo. Certo. Pela IFPB. Aí depois, como eu trabalhava com finanças, era assessora financeira, eu disse, vou fazer contabilidade. E o curso de contabilidade é o meu curso que eu terminei com os 3 filhos no UNIP e terminei o curso de contabilidade. E atuou nessa área? Atuei na área contábil, na área financeira por muito tempo, trabalhei em banco e fui assessora parlamentar e assim na parte financeira também. E no Santa Isabel eu fui tesoureira durante 10 anos do Hospital Santa Isabel. Olha e só. Fiquei. Mas aí quando os filhos casam, quer dizer, já para casar, eu resolvo fazer psicanálise. Então fiz a formação 2 anos e meio em psicanálise, depois eu fiz mestrado em psicanálise clínica. Que legal. E resolvi escrever. Então, colocar para fora, porque realmente a escrita, você olha para a janela da sua vida e da vida, né, que você passou. Não é você vai olhar só para dentro. Mas aí eu comecei a escrever e coloquei 3 livros, eu escrevi, mas resolvi publicar o primeiro livro, foi A Nudez de Laura. Que bacana. Então, já isso tudo que você narrou aqui é muito legal de ser traduzido, de ser dito para o pessoal de casa, porque, no fim das contas, você não tem uma formação em letras, não vem desse universo da literatura, porque geralmente a gente vê assim, muitas pessoas que já são dessa área, desse mundo da área das ciências humanas, né, e que desenvolvem essa aptidão pela escrita. Pelo contrário, você vem até de uma base assim muito, digamos que das exatas, né? Começou lá na engenharia e depois foi para a contabilidade e que foi desenvolvendo tudo até chegar nessa decisão de se tornar escritora, não é isso? Que coisa interessante. Pois é, né? Eu resolvi, achei assim, não, vou escrever e vou colocar. E acreditei no meu livro e no que eu escrevo. Hoje eu escrevo diariamente, né, posto nas minhas redes sociais e sempre meus textos são aceitos, são bem Que legal, aceitos. Bacana. E o que foi que lhe motivou a escrever o primeiro texto, o primeiro livro, A Nudez de Laura? Você disse que estava num momento da sua vida um pouco turbulento, mas conta pra gente assim, qual foi essa inspiração ou isso que lhe levou realmente a começar a escrever, o evento em si? Em 2007 eu tive marido e filhos assassinados no trânsito. Então isso foi uma coisa que me deixou, realmente me levou para um mundo, né, do sofrer, da melancolia, né, da melancolia eterna. Que essa aí é a melancolia eterna que a gente mergulha, o deserto que entrou. Então, eu comecei a escrever, comecei a escrever o livro O Adeus que eu não te dei, que é justamente o adeus que eu não tinha dado a meu filho, né, meu marido. Mas aí veio Laura. Aí eu disse, peraí, vamos fazer uma nudez aí de Laura, vamos escrever aí sobre os sentimentos, vamos fazer um conhecimento aí de Ana Paula. E a nudez de Laura não fala só de mim, são outras mulheres que aí eu comecei a escrever também histórias delas. Então, por quê? Eu estava nesse momento de muita dor e eu precisava me conhecer e conhecer também as dores de outras mulheres. Então escrevendo, você encontrou esse processo de autoconhecimento. De autoconhecimento e conhecimento também de outras histórias de outras mulheres, né? Então, eu comecei, esse momento foi muito difícil e
nós passamos por esse processo doloroso, durou 5 anos para poder acontecer um júri, e eu conheci outras mães, e nós criamos o grupo Mães da Dor, João Pessoa, e todas essas mães têm as histórias de vida delas. Então, isso me motivou a escrever as histórias. A continuar escrevendo. O primeiro foi A Nudez de Laura. Laura. A Nudez de Laura, né? E aí o segundo, chegou um livro de contos, que isso foi Vidas. Já tem um segundo livro. Um segundo livro, Vidas, são contos curtos, né? Esse livro é um livro bilíngue, e eu participei de 2 concursos nos Estados Unidos com esse livro. Na Flórida, meu livro ficou em 2º lugar, e em Nova York eu fui agraciada entre na Fox Brasil, e eu fiquei nos top 5. Que legal, que legal. Crônicas e contos. Então, Vidas veio aí. São contos de pessoas, de histórias, justamente, de vidas de pessoas que realmente convivem comigo. Então, são 21 contos. Aí, esse livro é justamente que eu fiz esse apanhado dessas histórias, né? De dores, de vitórias, sabe? Então, assim, é um livro bom de se ler, que são contos curtinhos. Que interessante. Eu quero ainda me aprofundar um pouco mais assim na essência do primeiro e do segundo livro, e depois falar também sobre essas outras produções que você já citou que também vem desenvolvendo, Ana Paula. Mas daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais, a gente continua. Estamos aqui conversando com Ana Paula Cavalcante, ela que é escritora e que tem uma história de vida belíssima e que certamente vai continuar inspirando você nesse programa de hoje. Mas daqui a pouquinho a gente volta a falar com ela. Até já. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Campina Grande completa 160 anos e o governo da Paraíba parabeniza com muito trabalho para tornar a cidade cada dia maior e melhor. Estamos construindo 2 grandes obras, o Hospital da Mulher e o Centro de Convenções. Campina também cresceu em infraestrutura, com obras do governo da Paraíba que aceleram o desenvolvimento da cidade, como o Eixo das Nações e o Arco Metropolitano. Foram construídas e reformadas 25 escolas e 17 novos ginásios. O estádio O Amigão e seu entorno também tiveram obras. Tem mais segurança nas ruas com as novas viaturas e o Centro Integrado de Comando e Controle. E mais bem-estar e dignidade para o povo com o Centro do Autista, o Restaurante Popular, ações sociais e milhares de cirurgias dos programas Opera Paraíba e Coração Paraibano. Campina Grande, 160 anos de um futuro ainda maior. Governo da Paraíba. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Tem emoção na terra, no ar e no mar. Paraíba Beach Games, o maior evento esportivo de praia do Brasil, até 28 de novembro, em Tambaú e Cabo Branco. Etapas nacional e mundial de vôlei de praia, circuito brasileiro de handebol de praia, jogos da juventude, triatlon, beach tênis e muito mais. Paraíba Beach Games, o esporte é a nossa praia. Realização Governo da Paraíba.
Eita, coisa boa, Nordeste, grandão de meu Deus, chegamos! Pois é, e agora vocês têm também todo o nosso conteúdo aqui do Felipe Campos, também aí na Rede O Norte de televisão, olha só, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Piauí, Sistema O Norte de Comunicação, que a sede é em João Pessoa. Pessoal, sintam-se abraçados, porque todos os dias agora nós estaremos juntos aqui no O Norte, junto com vocês, trazendo todo o entretenimento gostoso e eu, Felipe Campos, junto com vocês também, tá bom? Então não percam, ficam de olho nos horários, porque aí vocês vão ficar sabendo de tudo o que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço dos famosos, dos seres humanos também. E olha, aqui você já sabe, né? A verdade sempre será nua e crua. Um beijo pra vocês. Tchau, Nordeste. Um beijo. Tchau, pessoal. A economia da Paraíba decolou. A previsão de crescimento do PIB estadual é de 6,8%. As vendas do varejo também tiveram uma das maiores taxas de crescimento do país. 6 resorts estão se instalando no polo turístico Cabo Branco e Campina vai ganhar seu grande centro de convenções. Somos o estado mais competitivo do Nordeste e as obras da Ponte do Futuro começaram e vão transformar toda a região. Novos investimentos, mais oportunidades para os paraibanos. Governo da Paraíba. Prefeito escolhido, vereadores também. Você votou e agora é hora de todos cuidarem de João Pessoa pelos próximos 4 anos. E esse novo tempo já é realidade aqui na Câmara. Novos projetos, nova sede e o maior orçamento da história de João Pessoa. Tudo isso é trabalho. E você pode acompanhar pela TV, pela internet e pelo rádio. Porque se depender da gente, 2025 já tá on. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Estamos de volta, indo traduzindo desta semana, nesse segundo bloco já, nós estamos aqui conversando com Ana Paula Cavalcante, ela que é escritora, ela que também é ativista na área social, então assim, está sendo uma conversa muito bacana e bem inspiradora. Ana Paula, você falou um pouco sobre como é que vem sendo essa sua atuação enquanto escritora, falou muito também desse processo pelo qual você passou de dor e que levou você a começar a escrever, a colocar os seus sentimentos no papel. Eu quero realmente assim aprofundar um pouco mais nessa temática. E se você puder falar um pouquinho sobre como é que o seu primeiro livro, assim, ele se tornou, não é? Como é que ele foi gerado? Eu agradeceria bastante. Eu acho que vai ser bacana a gente deixar ainda mais claro o que é que tem lá dentro da nudez de Laura, né? Então, é como o seu programa, traduzindo, vem ali da essência. Você começa a escrever a nudez de Laura, ela faz uma recapitulação
da infância de Laura, da juventude, as histórias de várias Lauras, que eu reúno numa Laura só. Então a capa... E uma delas é você. Uma delas tem eu. Tem. Sim. Uma delas tem, mas são várias Lauras que passaram pela minha vida. E eu fui começando a escrever justamente essas memórias e essas histórias. Para escrever, a gente precisa... O fundamental é ler. Você lê. Você sem ler, você não consegue escrever alguma coisa. Então você vai viajando nos livros, vai conhecendo as histórias e você vai vendo que suas histórias e as histórias das pessoas com quem você convive também é possível ser conhecida e ser eternizada justamente nas páginas de um livro. E foi o que eu fiz com Laura. Então, Laura, o nome Laura, na verdade... Tem uma história por trás do nome Laura? Tem uma história. Laura é uma amiga minha, uma amiga Laura, que Laurinha, ela faleceu com 16 anos, acho que 18 anos Laurinha tinha. A gente era amigas e ela simplesmente foi dormir e não acordou. Nossa. Então, assim, a gente chegou para chamá-la e bateu na porta e Laurinha nada, não acordou, não estava acordada mais. Então, a gente comecei a imaginar o nome, eu pedi a tia Aliança para colocar o nome Laura. Porque tia Aliança era a mãe dela. Tia Aliança é a mãe dela. E eu coloquei Laura no meu primeiro livro, porque ela realmente me traz lembranças maravilhosas. Então, lembranças da época de juventude. Então, Laura fala toda de uma descoberta do corpo, dos primeiros sentimentos, dos primeiro sexo, do primeiro... Então, é um livro, assim, que até chamou a atenção e chocou algumas pessoas. Por quê? Pelo fato que eu estou passando pelo momento de luto, de morte e assassinato do meu filho e do meu marido, quando eu disse assim, vou lançar um livro, as pessoas pensaram que eu ia lançar justamente falando sobre a tragédia que nos abateu. Mas essa nudez, pelo que eu estou entendendo, ela tinha muito a ver com a transparência dos seus sentimentos. A transparência do sentimento. Então, assim, isso, é uma transparência. Então, assim, fala de realmente de uma nudez de uma mulher, né, que foi também criada. Então, várias histórias nossas, das alunas das Lourdinas, que todo aquele tabu das meninas, das freiras, das Lourdinas, e todo um tabu de sentimentos. E Laura veio assim para falar de tudo, de sexo, de prazer. Então ela fala sobre o romance de Laura com Jorge. Enquanto ela vai se lembrando, ela vai narrando também aqueles detalhes, aqueles momentos íntimos dos dois. Mas também tem as questões das dores e dos sofrimentos que ela também passa. Exatamente, o que ela passou, então as dores que ela passou, as descobertas que ela passou. Então, assim, é toda uma revelação, um libertar de uma mulher. Interessante. Então, é a nudez de Laura. E no fim das contas, o ser humano é justamente isso, essa junção de sentimentos, de situações, uma experiência de vidas. E de se assumir aqueles desejos, assumir que passou por tudo aquilo ali, porque a gente não conversava, né? A gente não falava. Na década de 70, então isso era tudo proibido. Hoje não, você tem, então ali, Laura foi assim, se assumir como gente, como pessoa. No fim das contas, é uma reflexão bem importante de ser feita sobre como nós somos realmente, de uma forma muito clara. Você falou, Ana Paula, que a questão da leitura está muito associada com o processo de escrita. Quem lê muito consegue escrever
Basicamente foram essas as suas palavras. Isso. Como é que você vê essa questão da leitura de uma forma geral na vida das pessoas, principalmente na sua vida? Olha, se tem uma coisa que faço, eu leio assim, um livro por semana. Preciso ler. É uma necessidade. Você lê um livro por semana, semana, livro por basicamente? semana, basicamente. Né? Não vou dizer um livro de 600 páginas, mas eu leio um livro por semana. Isso aí é uma meta que eu tenho. Então, assim, os livros, você começa a mergulhar e nas histórias, nas vidas, viajar, e você vai se viajando também, se encontrando. Você entra naquele processo de si mesmo também, do escritor, as histórias, sabe, você viaja sem sair do seu lugar, né? Se você realmente se aprofundar. Aquele livro, um livro que me marcou muito, é a vida de São Lucas, Lucano, médico de homens e de almas. Não sei se já... O cheiro, quando ele vai descrevendo as ruas de Roma, o cheiro de alho, você vai imaginando e vai sentindo que o importante é sentir. Vinhos que são citados nos livros, eu vou atrás de conhecer também. Né? Quando dá para conhecer, né? Um vinho, você vai degustar. Se não for vendido somente lá na Itália. Se não for vendido só na Itália, então você vai conhecendo aqueles sabores, sabe? Os cheiros, as cores. Então, assim, a leitura e outra coisa. A leitura liberta. E ao mesmo tempo conecta a outras realidades. E faz você ficar assim, mais crítico quanto à sua leitura, à sua escrita. A sua escrita. Porque quando eu era jovem, eu escrevia, adorava acróstico. Todo nome da pessoa eu ia escrevendo o acróstico. Escrevia muito escrevia. Aí você vai amadurecendo, você vai fazendo leituras mais densas, você vai fazendo leituras mais profundas, com um vocabulário diferente. Então, esse vocabulário, isso tudo faz com que você... Eita, essa palavra eu não conhecia, vou atrás dessa palavra para conhecer. Então, eu sou assim, vou mergulhando na escrita. É quase um processo investigativo. Quando hoje você realmente se debruça na leitura. Meus netos eu faço questão. Tenho uma netinha de 2 anos, né, e um neto de 7 e uma de 5. E eles adoram ler. Minha netinha de 2 anos tem que ler toda noite antes de dormir. Ela lê. Hábito. É um hábito da leitura dos pais. E meus filhos, o presente de férias sempre era assim. Entrou de férias, comprava um livro para cada um, 3 homens. Então, esses 3 livros, vocês vão ler e a gente vai discutir os livros. Era o presente de férias deles. Que bacana. Então, muita leitura faz a escritora, faz o escritor. E quando você está escrevendo assim, você tem algum tipo de ritual, algum tipo assim de procedimento, alguma metodologia? Tenta falar para o pessoal de casa como é a tua prática de escrita. Então, é isso que eu me isolo muito para poder ler e para poder escrever. Então, isso é realmente cobrado, esse isolamento, porque você não consegue as ideias, você botar ali no papel, se você não estiver sozinho. Então, assim, eu acho que o escritor fica muito solitário nessa jornada. E, ao mesmo tempo, arrodeado de pessoas, personagens. De histórias. Histórias. E outra coisa, quando ela chega, ela vai chegando, falando, e você tem que escrever. Eu não consigo parar de escrever enquanto está. Aí você quer dormir, mas aquilo ali vai, sabe? Quando você está no processo de criação de um livro, parece que ele não deixa você quieto. Mas aí eu me isolo, eu gosto de ficar no meu quarto, no meu apartamento, boto uma musiquinha de piano ou flauta, ou então vou à beira-mar e sento para escrever, ou então no meu sítio, lá em Serraria, a gente tem um sítio, então eu fico olhando para o que era o engenho, que eu morei no engenho quando eu era criança, e hoje não existe mais o engenho, mas eu tenho lá, a gente tem um terraço, a paisagem, e ali vão chegando. Ou então, simplesmente eu acordo à noite
E com uma ideia. Uma ideia, e eu sempre durmo com papel, um lápis do lado, aí acordo, anoto. No outro dia eu vou ler o que eu escrevi, faço uma revisão, inclusive, né, da parte ortográfica de tudo, porque eu vou escrevendo. Você chega a alguma... Não é que chega. Chega aquela, sabe, eu acho que o sonho, chega aquela inspiração, chega aquele... Vou assistindo um filme, uma frase interessante, que me remete a algum introspecção. Então, aquelas frases, sabe, algum chamado assim naquele Você diálogo. Vai registrando, e eu vou registrando. Alojar E depois dentro do seu texto. eu vou alojando dentro do texto Que bacana, e faço que muito isso. Eu já tinha escutado vários relatos de pessoas dizendo algo também, algo parecido nesse sentido de que acorda no meio da noite e registra aquela ideia, está assistindo, está lendo algum outro livro e toma aquilo enquanto inspiração. E é um processo muito importante porque acaba sendo uma organização necessária, porque um livro ele tem começo, meio e fim. Isso, então eu imagino que o escritor fique naquela ansiedade de saber como é que a história vai ser desenvolvida, vai se desenvolver até o seu fim, não é verdade? Eu acho que tem uma ansiedade aí o tempo todo, não é? É realmente um parto, né? E assim, e dá um vazio. Quando termina, você termina de escrever, nasceu. E agora? Pronto, acabou ali. Tem que começar a gestação de outro, né? Então, por isso que eu terminei já são 4 projetos, são né? 4 então, assim, projetos. 2 já lançados Isso. E tem mais 2 por lançar, pelo que você vinha me falando antes. Exatamente. Que legal, Ana Paula. E agora, fala também um pouquinho sobre o Vidas, porque foi o seu segundo livro, né? Então, você já falou que ele traz também várias histórias, são crônicas, isso? Não, são contos. São contos. Tá. Então, Vidas... Ele nasceu... Eu fiz um curso em São Paulo, passei 1 ano e meio indo a São Paulo, uma vez por mês, passando sexta, sábado e domingo em São Paulo. Fiz um curso com a editora Miró, Márcia Lígia Guidin, e nós fizemos eu chegava justamente para escrever contos. E eu chegava na aula com 3 laudas, aí ela fazia, são 30 linhas. Eu digo, como eu vou... Uma página, basicamente, né? Meia página, né? De 30 linhas. Então, como é que eu vou... Aí disse, vamos cortar. E eu era assim, a única nordestina, chegava em São Paulo, e o pessoal de São Paulo e tudo, e ela queria escutar as histórias. E esse livro foi justamente 1 ano e meio eu passei indo para São Paulo, aí nasceu Vidas. Então, nasceu esses contos curtos. Tem um conto, E Aí Você Venceu, que é a história do meu filho mais novo, que realmente teve quase que ia recém-nascido. E então tem várias histórias. Tem a história da minha mãe, que foi abandonada, quer dizer, abandonada não, foi deixada na poeira da vida, esse contos. Então conta a história de minha mãe, que é órfã, a mãe dela, e o pai, com 2 filhas, deixou uma na casa dos tios e foi deixar mãe. A mãe contava a história que essa imagem não saía da cabeça dela, que era meu avô saindo a cavalo. Sim. E a poeira, e ele indo embora, e ela com 5 anos, 7 anos, pequenininha, com a malinha na frente da casa da minha avó, que a gente conhecia como vó. Aí eu disse, vai dar um conto, Na Poeira da Vida. E saiu esse conto. São quantos contos no final? São 21 contos. 21 contos. São 21 contos. Olha aí, uma ótima dica para quem nos assiste, o livro Vidas, da nossa amiga escritora Ana Paula Cavalcante. Daqui a pouquinho, depois do comercial, a gente volta a falar com ela e entender um pouco mais sobre o seu processo criativo, sobre a sua atuação enquanto escritora. Até já! No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação.
Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Campina Grande completa 160 anos e o governo da Paraíba parabeniza com muito trabalho para tornar a cidade cada dia maior e melhor. Estamos construindo duas grandes obras, o Hospital da Mulher e o Centro de Convenções. Campina também cresceu em infraestrutura, com obras do governo da Paraíba que aceleram o desenvolvimento da cidade, como o Eixo das Nações e o Arco Metropolitano. Foram construídas e reformadas 25 escolas e 17 novos ginásios. O estádio O Amigão e seu entorno também tiveram obras. Tem mais segurança nas ruas com as novas viaturas e o Centro Integrado de Comando e Controle. E mais bem-estar e dignidade para o povo com o Centro do Autista, o Restaurante Popular, ações sociais e milhares de cirurgias dos programas Opera Paraíba e Coração Paraibano. Campina Grande, 160 anos de um futuro ainda maior. Governo da Paraíba. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Tem emoção na terra, no ar e no mar. Paraíba Beach Games, o maior evento esportivo de praia do Brasil, até 28 de novembro, em Tambaú e Cabo Branco. Etapas nacional e mundial de vôlei de praia, circuito brasileiro de handebol de praia, jogos da juventude, triatlon, beach tênis e muito mais. Paraíba Beach Games, o esporte é a nossa praia. Realização Governo da Paraíba. Eita, coisa boa, Nordeste, grandão de meu Deus, chegamos! Pois é, e agora vocês têm também todo o nosso conteúdo aqui do Felipe Campos, também aí na Rede O Norte de televisão, olha só, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Piauí, Sistema O Norte de Comunicação, que a sede é em João Pessoa. Pessoal, sintam-se abraçados, porque todos os dias agora nós estaremos juntos aqui no O Norte, junto com vocês, trazendo todo o entretenimento gostoso e eu, Felipe Campos, junto com vocês também, tá bom? Então não percam, ficam de olho nos horários, porque aí vocês vão ficar sabendo de tudo o que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço dos famosos, dos seres humanos também. E olha, aqui você já sabe, né? A verdade sempre será nua e crua. Um beijo pra vocês. Tchau, Nordeste. Um beijo. Tchau, pessoal. A economia da Paraíba decolou. A previsão de crescimento do PIB estadual é de 6,8%. As vendas do varejo também tiveram uma das maiores taxas de crescimento do país. 6 resorts estão se instalando no polo turístico Cabo Branco e Campina vai ganhar seu grande centro de convenções. Somos o estado mais competitivo do Nordeste e as obras da Ponte do Futuro começaram e vão transformar toda a região. Novos investimentos, mais oportunidades para os paraibanos. Governo da Paraíba. Prefeito escolhido, vereadores também. Você votou e agora é hora de todos cuidarem de João Pessoa pelos próximos 4 anos. E esse novo tempo já é realidade aqui na Câmara. Novos projetos, nova sede e o maior orçamento da história de João Pessoa. Tudo isso é trabalho. E você pode acompanhar pela TV, pela internet e pelo rádio. Porque se depender da gente, 2025 já tá on. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada,
Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Estamos de volta, esse é o terceiro bloco do Traduzindo e hoje aqui eu tenho a honra de estar recebendo Ana Paula Cavalcante, ela que é escritora e que vem aqui dando um show de conhecimento sobre o que é o processo de escrever, como é que ela faz, suas inspirações e também trazendo e compartilhando a sua história de vida conosco, que está muito ligada ao seu processo de escrita, não é isso, Ana Paula? É isso. Acho que toda a história é nossa história. Todo mundo, todos nós, todos. Se você gosta de escrever, você vai pegando as suas essências. Dizem que quem tem família não precisa criar família nos livros. Uhum. Basta contar suas histórias. Lembra do que você passou, lembra das coisas que você viveu, do que fez você amadurecer. Então, eu acho que isso já daria uma linda história. Que interessante. Você falou sobre A Nudez de Laura, que foi o seu primeiro livro, depois veio o Vidas, que você trouxe, que é um material, um livro que tem 21 contos, contos sobre histórias que você também foi tecendo, colhendo, se inspirando. E agora você tem mais 2 outros livros que estão sendo produzidos. Na verdade, um só precisa ser lançado e outro está em processo de finalização. Acho que você, inclusive, trouxe, né? Então, se puder falar um pouquinho sobre esse livro aí para o pessoal de casa, vai ser bacana. Pois é. Esse livro é A Marca de um Cheiro. Esse livro ele veio... Marca de um Cheiro, Tatuagem no Espírito. São cheiros que marcam a vida de Helena, da protagonista. E assim, muitas histórias de cheiros que eu lembrei, cheiros também que outras pessoas me falaram. Né? E que elas sentiam. Isso, quando... marca o cheiro, remete a algum momento da vida da pessoa. Por exemplo, a marca, o cheiro do café. Você tem alguma história de cheiro de café na casa de avó, na casa de mãe, na casa de um tio, no trabalho, nas reuniões de família ou de amigos, o cheiro do milho verde, o cheiro dos fogos no São João. Então, aqui são 31 cheiros. Cada um fazendo referência a um momento da vida marcante para alguém. Marcante, exatamente. Cada um tem uma história. Então, o cheiro de loló, de festas, né? Festas, então, assim, de amizade. De amizades. Amizade, tem um cheiro da amizade. Tem um cheiro aqui da amizade, que aí você vai ter que ler. Então, esse Marca de um Cheiro, então, foi um livro que eu comecei a escrever às 7 horas da noite e parei às 7 horas da manhã. 12 horas seguidas 12 horas seguidas eu não aguentava mais. E aí vinha a lembrança de um cheiro, de uma história, e eu escrevendo. Mas ele saiu junto com Laura. Só que aí a maturação dele... Foi mais longa. Foi mais longa, porque aí também tinha... Simplesmente os cheiros chegavam e as histórias chegavam. Você conversava com outras pessoas também? Com outras pessoas. São cheiros que vieram da sua experiência? Da minha experiência e lembranças de algumas das conversas, das histórias de vida de outras pessoas.
Então, inclusive, quando eu fui, Laura, a capa de Laura é de Clóvis Júnior. Certo. E eu levei Legal. a marca de um cheiro na época para Clóvis. Eu entreguei a Laura para ele, ele leu e fez a capa divina. A capa divina, a obra de Clóvis Júnior é fantástica, do meu livro, A Marca de um Cheiro. Quando foi, eu levei de Laura, aí levei a marca de um cheiro. Aí quando Clóvis leu, eu disse: Ana, sargaço, você botou o cheiro de sargaço. Gente, eu tenho uma história de sargaço na minha vida. Praia, da né? praia, dos amigos. Então, verdade. a proposta da marca de um cheiro é justamente isso, fazer com que você leia e você viaje nas suas lembranças. Tem cheiro de chuva por aí também? Chuva, aí tem um cheiro que eu não sabia como era o nome. E depois eu fui pesquisar o cheiro do mato, que chama petrichó. Petrichó. Petrichó é um termo científico que é justamente quando a água bate na terra. Então, aquele cheiro de terra molhada. É o petrichó. Que interessante. Então, eu descobri com isso. Então, esse livro, a proposta dele é isso. Então, tem suor, tem justamente a história de suor da pessoa, então a história de uma academia, de jovem, dentista, sabe? Então, mais uma dica para vocês, pessoal, flores, a marca de um cheiro. A marca de um cheiro. Eu vou lançar no dia 25 de novembro. Já tem espaço? No Caratelli, na Casa Caratelli, ali no Cabo Branco. Que legal. Então vai ser, já estejam convidadas, estão convidadas. Vocês, por favor, estejam lá e eu vou ter o maior prazer de estar com vocês no lançamento desse livro. Quem quiser acompanhar seu trabalho, tem como seguir você em alguma rede social, algo assim? Tem. Eu tenho um Instagram, que é Ana Paula _Cavalcante, e tenho a minha página no Face também, que é Ana Paula Cavalcante Ramalho, e tem Ana Paula Cavalcante só com meus textos de escritora. Que legal. Então, são 2 páginas no Facebook e no Instagram. Bacana, bacana. Ana, eu gostaria que você começasse a falar um pouquinho também sobre essa sua atuação no grupo Mães na Dor João Pessoa. E ao mesmo tempo que você falasse sobre essa sua 4ª obra em desenvolvimento, porque eu sei que ela está muito ligada com essa sua atuação nesse grupo, não é verdade? Então, o grupo Mães na Dor João Pessoa foi criado 3 anos depois que 2010, na verdade. Nós nos reunimos, é um grupo de mais de 80 mães com filhos assassinados. E nós temos esse grupo onde nós fazemos movimentos, clamamos por justiça e eles me ajudaram muito. Então, quando tem um júri, nós vestimos camisa, fazemos toda uma movimentação, porque o que a gente quer não é vingança, é justiça para esses assassinatos. Então, essas mães, são mães que nós nos reunimos, inclusive Dia das Mães, nós fazemos nosso encontro, porque assim, nós somos órfãos de filhos. E ao ser órfão de filho, a gente tem justamente toda essa dor. Meu livro, que eu vou lançar já em maio, quando completa 18 anos do assassinato do meu filho, meu marido e meu cunhado, se chama O Adeus que eu não te dei, Crônicas de Dores Eternas. Então, são crônicas que eu estou escrevendo, já estou terminando, são crônicas de casos reais de assassinatos, assassinato no trânsito, assassinato de todas as espécies, feminicídio, e que fazem parte desse meu grupo, né? Pessoas que você realmente escutou e que vem registrando essas histórias através dessas crônicas. Essas histórias são histórias reais.
Eu tomo como base também o artigo de Ana Geórgia Feitosa, que ela fez o artigo dela de defesa justamente baseado nesse nosso grupo Mães na Dor. Então, conta a história dessas mães que tivemos filhos assassinados. Tem o caso de Ipernest, tem o caso de vários outros casos, de Fátima Lopes também. Então, já estou aguardando justamente o material de Ana Carla, de Davi, de Carol Lopes, que é para fazer justamente a crônica. Já comecei a crônica deles. Né? São quantas crônicas? Pois é. Ou ainda está definindo? Nós somos 80 mães, mas não tem condições de ter 80 crônicas e histórias, entendeu? Então, eu estou vendo aí pode ser sair volume 1, volume 2, mas vai sair em maio. O prefácio vai ser de Germano Romero, né? A apresentação do livro, e está nessa construção. O mais difícil, porque são crônicas, não é ficção, como é A Marca de um Cheiro, ficção. Né? Tem histórias, mas a maior parte é realmente uma criação, uma ficção, não são minhas histórias, mas esse outro livro, O Adeus que eu não te dei, Crônicas de Dores Eternas, são realmente histórias reais, dores histórias muito vivas, fortes e que se repetem em vários lugares, em cada uma que eu recebo é um processo dolorido para escrever. Imagina. Porque eu sinto a dor de cada mãe, né? Não é só mãe, mas esse grupo, familiares. Esse grupo não é formado só de mães, mas de pais, irmãos, mas o nome é Mães na Dor João Pessoa, que muita gente já conhece, nós já somos conhecidos, o grupo o movimento já é conhecido. Nós tivemos homenagens na Câmara Municipal para o grupo. Então, é um grupo que tem Ipernest como realmente a presidente e que leva a bandeira mesmo da gente. Às vezes eu me afasto, a gente se afasta um pouco, porque realmente é muito dolorido. E é um grupo que a gente não quer que agregue, mas essa semana mesmo entrou outra mãe para o grupo e a gente lamenta, porque realmente é um grupo que eu não queria que crescesse. Claro. Mas a violência está tão grande que esse grupo a gente vai acolhendo. E como é que a gente acolhe? É a maneira que a gente tem, porque sim, eu falar com você, falar com as pessoas que não têm essa dor, que não são órfãs. É muito difícil de saber, de entender. É para dimensionar essa dor. Então, quando a gente conversa, tudo bem, a gente começa com minha psicanalista, ela sabe. Mas uma mãe sabe por que você está chorando, ela vive. Aquele sentimento. Né? Então, assim, é uma dor diária. Vou dizer a você chora todos os dias? Né? Acho que a gente chora todo dia. Eu vejo os amigos do meu filho, eu vejo meus netos. Então, a gente vai ficando, imaginando. A falta é aquela falta que a gente tem, sim, sabe? Do futuro, né? Imaginar um futuro que ficou no passado. Por isso, a questão de dores eternas. De dores eternas. Por isso, o título é O Adeus que eu não tenho, porque todos foram assim. Eu falei com meu filho 15 minutos antes de acontecer, dele ser assassinado. Sim. Então, assim, várias mães não falaram nem com os filhos. Então, assim, não deram nem um adeus. Então, é justamente por isso o título, O Adeus que eu não te dei. Crônicas de Dores Eternas. Ok, Ana. E Ana, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu já quero assim agradecer demais a você por ter vindo até aqui, os estúdios da TV O Norte, fazer esse relato, deixar registrada essa sua experiência, essa sua história de vida inspiradora.
e deixo também aqui meus parabéns por tanta força, tanta energia e tanta vontade de transformar pessoas, seja através desse seu trabalho enquanto ativista, seja através da sua arte, na verdade da sua fala escrita, através de suas obras. Isso tudo realmente assim fica marcado no meu coração e certamente vai marcar também as pessoas que estão em casa nos assistindo. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para as pessoas que também estão pensando nesse processo de escrita, que tem também alguma ligação com essa questão de colocar seus sentimentos no texto, toda essa questão da autocompreensão que vem através desse processo. Enfim, se você puder deixar essa última palavra de inspiração para as pessoas, agradeço. Pois você fica assim, os jovens às vezes, eu acho que é a ferramenta. Samuel, vamos escrever. E botar para fora. Samuel é nosso estagiário aqui no Sistema Norte, pessoal. Muito feliz que ele disse que está escrevendo. Sim. Então, continue a escrever, continue colocando você, o jovem, a criança, escrevam, coloquem para fora, coloquem no papel, eternizar justamente esse sentimento que está. Às vezes, a gente, minha avó dizia muito, que eu fui criada com minha avó, quer dizer, até vim para estudar em João Pessoa, e ela fazia assim, escreva uma carta. Então, escreva uma carta para você mesmo. Escreva, coloque no papel. Ah, mas vão ler e não vão gostar. Bom, a questão do gostar... É subjetivo. É subjetivo. O que eu escrevo, muita gente gosta. O que eu escrevo, muita gente odeia. O que eu escrevo, eu tenho críticas. Então, assim, eu faço assim, então não lê meu texto. Né? Se você não gosta, não lê meu texto. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Olha, se você tiver um leitor, você já é um escritor para alguém. Com certeza. Você já inspira a vida de alguém. Se seu texto é de amor, se seu texto é de terror, né? Se seu texto... terror pode ser para você, de amor pode ser para você, para outra pessoa pode ser, sabe, uma bobagem. Sabe? É o que eu digo sobre a dor. Né? Muitas pessoas dizem assim, olha, você, a dor de uma mãe é a maior. Pode ser, mas a dor de uma menina de 14 anos, de 13, que tem um primeiro amor e que perde esse primeiro amor, é tão grande, grande, é enorme. Então, assim, o valor do que você escreve é muito subjetivo, é muito seu. Importa que você construa, coloque no papel, eternize, vai eternizando todo o seu ser, porque assim, a gente passa, né? A gente vai crescendo, a gente vai envelhecendo, a gente vai chegando na melhor idade, a gente vai vendo. Esse final de semana, minha netinha de 5 anos estava assim, vovó, eu vou desenhar, eu digo, vamos escrever um livro. E ela começou a desenhar, disse, você escreve, vó, eu disse, escreva, se eu vou desenhar. Então, estava ali desenhando a história dele. Ela estava botando para fora aquilo ali, desenhando, a menininha foi assim, fez isso. Então, ela estava... Então, vocês, os jovens principalmente, porque fica muito assim, eu acho que o livro físico não vai desaparecer. Então, se você acha que o que você escreve, você pode eternizar. E o que a gente faz imortal, eu sou, vamos dizer assim, da academia, 2 academias de letras. Aí, você é imortal. Eu não sou imortal, né? Eu não sou imorrível. Mas o que é imortal é o que fica. O texto, né? É o texto, é o que vai ficar. Alguém vai ler um dia e vai gostar. Alguém hoje lê e gosta. Então, se você gosta de escrever, se você quer, faça um diário e vai escrevendo. Um dia você vai inspirar alguém justamente a vencer os obstáculos que você achava que era aquilo ali, aquela luta sua diária serve de inspiração para alguém. Que legal, palavras muito inspiradoras. A gente agradece por demais sua participação aqui, Ana.
E é isso, pessoal. Traduzindo desta semana foi com Ana Paula Cavalcante. Eu agradeço por demais por sua audiência e seu carinho aqui com o nosso programa. Até semana que vem.